Olá Simone, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui aguardando o pessoal para começarmos nossa live. Prazer em estar aqui com você, Simone, compartilhando conhecimento, né? Essa semana eu tive o privilégio de participar de um evento aí, junto à Fundação Santo André, onde nós ministramos uma palestra e foi muito legal compartilhar assim, conhecimento com o pessoal, né? E estou ansioso aí para aprender muito com você hoje a respeito das perícias no universo da psicologia. O pessoal já está chegando, Juliana, Jenny, Fábio, meu amigão Fábio, Ângelo, Maria. Tudo bem, Fabião? É isso aí. Nós vamos daqui a pouco dar andamento aqui. Eu vou fazer a apresentação aqui da nossa convidada, tá? Boa noite, Maria. Então, como a gente estava falando, todas as terças-feiras às 20 horas nós temos por hábito fazer lives no âmbito da perícia, né? Porque o nosso propósito é ajudar profissionais da área de perícias, profissionais que querem entrar na área de perícias ou que estejam iniciando na área de perícias. Então nós temos esse compromisso de compartilhar conhecimento e é um prazer para nós a cada semana trazer novos convidados. E nós trazemos convidados de campos completamente diferentes, porque no nosso grupo nós temos engenheiros e arquitetos, na grande maioria, mas nós temos também muitos profissionais de saúde, e mesmo quando esses profissionais não estão participando da live, essas lives ficam gravadas aqui no Instagram e também no YouTube, e isso serve como objeto de pesquisa, como consulta no futuro para diversos profissionais ou até estudantes, né? Então nós procuramos sempre trazer convidados aí de relevância que possam agregar conhecimento, e assim como a Simone gentilmente aceitou o nosso convite para participar hoje, é uma honra para nós termos a Simone aqui compartilhando conhecimento, uma profissional de alto gabarito. Nós temos aí pela frente alguns outros profissionais que irão participar também. Estamos programando as próximas lives, tá bom, pessoal? Para não ficar aqui me alongando muito, eu vou começar então dando a introdução a respeito da nossa convidada, para poder chamá-la, que ela já está aí entre nós, tá certo? A live de hoje tem como tema Psicologia no Universo das Perícias, porque o profissional em psicologia ele também pode se cadastrar e atuar como perito judicial. Então a Simone vai compartilhar conosco as suas experiências e dizer de que forma que esses profissionais poderão entrar no mercado, quais são as expectativas, porque isso foge do meu conhecimento profissional, e para isso nós temos aqui uma profissional para tirar essas dúvidas e compartilhar conosco, né? Então, dando uma breve introdução aqui no longo currículo da Simone, a Simone é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psiquiatria forense, saúde mental e lei, pós-graduada em investigação criminal, psicologia forense e psicologia clínica, perita desde 2004, professora de pós-graduação em psicologia jurídica e forense, idealizadora do curso de perícias judiciais no âmbito da psicologia para psicólogos, idealizadora do curso de psicologia criminal EAD. Essas são algumas das atribuições da Simone, que irá compartilhar conosco então o seu conhecimento, tá bom, pessoal? Gostaria que a Simone mandasse aí convite de participação para eu poder colocá-la na live. Nós gostaríamos de dizer também o seguinte, para que a live fique dinâmica e todos se sintam como participantes e que seja agradável para todos, farei algumas perguntas aqui que eu elaborei, mas seria muito enriquecedor se vocês participassem também com as perguntas. Então eu vou tentar passar à medida do possível essas perguntas para a Simone, e de forma que todos possam participar. E me perdoem se escapar alguma pergunta, porque às vezes a gente não consegue, né, ou não está atento e acaba passando alguma coisa, mas a gente fica aí
com as nossas redes sociais aí à disposição para esclarecimentos futuros, se necessário, tá bom? É isso aí, Simone. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Só preciso que você me encaminhe aí a solicitação de participação, Simone, por favor. Elisângela, boa noite, Elisângela. Eu não sei se a Simone tá me ouvindo, mas eu não recebi a solicitação de participação dela, não consigo colocá-la na live. Acho que a Simone esqueceu. Não está conseguindo. Tudo bem, fica tranquila que nós estamos tranquilos aqui, te aguardando, tá? Então, pessoal, enquanto a Simone resolve lá o probleminha técnico dela, estou tentando aí trazer para vocês um especialista na próxima semana em perícias na área de engenharia química. É um profissional que nós conhecemos e que vai agregar bastante conhecimento, mas depois teremos oportunidade de divulgar, tá? Simone apareceu aqui e vamos a ela. Isso aí, Simone. Simone Corrêa Lemes é a nossa convidada de hoje. Oi, Akemi, boa noite. Olá, Oi, como é que vai? Tudo bom? tudo ótimo, e você? Tudo tranquila. Não estou muito acostumada a participar de live, então eu não sabia onde é que eu apertava o botão, aí agora eu achei. Agora eu consegui. Tudo Eu tranquilo. sei mesmo. Eu sei mesmo que você não está acostumada. Você faz mais live do que o Érico Rocha. Não, mas eu faço live, mas não sou convidada, né? Então por isso que eu não sei mexer nos botãozinhos, eu só sei convidar, né? Ser Você é convidada eu não sempre sabia. a anfitriã, né? Você é sempre a anfitriã. É É. verdade, é De verdade. que Com cidade você é certeza. Simone? Como é que é? Desculpe, eu não De entendi. que cidade você é do Sul? Eu sou de Porto Alegre, da capital. Porto Alegre. Ah, legal. Nós temos Aham. aí pessoas sempre na live, pessoal de Porto Alegre, tem a Maria aí, que é a minha mentora aí em marketing digital, ela também é do Sul. Então, Ah, Simone, estava falando aqui um pouquinho ao seu respeito, né? E comentando com o pessoal que o nosso canal ele tem como objetivo falar sobre perícias e tirar dúvidas, ajudar quem está iniciando ou quem iniciou, né, nessa área de perícias, e que a gente sempre busca profissionais assim de profissões variadas, né? Porque no nosso grupo ele não é só composto de engenheiros e arquitetos, né? Então eu te agradeço, você foi super generosa comigo, aceitou o convite, né? Eu tenho acompanhado as suas lives, eu vejo que são lives extremamente divertidas, né? O pessoal interage. Eu me senti em casa lá quando assisti a que live bom. daquela vez lá, né? E eu Aham. gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito para o pessoal que não te conhece, que eles Tá. possam aí saber um pouco a seu respeito, aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Então tá. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Na verdade, tu é a primeira pessoa que me convida para a live, então eu estou agora estreando, né, esse Ótimo. momento. É, Sim. eu acho essa live de hoje super importante porque eu diria, tu até vai dizer para mim, Nassi, mas não é bem assim, mas eu Uhum. diria que é uma das primeiras, se não a única, live que é feito com dois profissionais de perícia, né, Uhum. de uma área completamente diferente, a psicologia, a engenharia, né, a arquitetura, e eu acho Sim. que isso aí é ótimo, maravilhoso, porque nós temos, na verdade, o mesmo caminho, nós trilhamos o mesmo caminho, somos peritos, né? Mas, Uhum. essa ideia tua, né, de poder trazer mais profissionais, assim, isso é fantástico, fantástico. Bom, quero dar boa noite para todo mundo que está aqui. Eu já vi que entrou um pessoal conhecido também, que é da minha live, que vai nas quartas-feiras. Muito obrigada, um prazer estar aqui para conversar com vocês. E é bem isso que o Roberto disse. Vamos participar, vamos perguntar e etc, etc. Certo? Se Eu eu também estou. falar, se eu falar muito, tu manda eu parar, tá? Ah, que é isso. Você que manda aqui.
Não, eu queria só assim, iniciar, porque eu vou passar a bola para ti também, evidentemente, Hum, né? Somos hum, peritos, né? sim. Então eu queria falar para vocês, né, que a psicologia, então, ela entrou, assim como é uma ciência, né, que estuda o comportamento e a psique de um ser humano, ela faz o quê? Agora não, há bastante tempo, né? Essa questão de olhar o indivíduo, então, né, na área jurídica, né, na vida dele jurídica. Uhum, Então, quando eu falo agora, porque antes, eu sou perita desde 2004, quase sim. 17 anos, tá? Mas quando eu fui fazer a primeira perícia que eu fiz, eu sempre conto essa história. Foi uma Uhum, coisa que eu não esperava, entendeu? Eu estava na área clínica e um conhecido meu, que é juiz, ele disse: Olha, Simone, eu estou da vara de trabalho. Estou com um processo aqui de assédio moral e eu gostaria muito, tu não quer fazer essa perícia? E eu, claro, na hora, claro, tal, tudo. é, Depois que ele saiu, eu fiquei, o que eu vou fazer, meu Deus? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Então, é, eu fui engatinhando, na verdade, porque, como eu falo também, na época tinha o quê? Tinha cursos específicos, por exemplo, para violência contra a criança. Então, existia esse tipo de curso. Mas não um curso que literalmente ensinasse o ABC, que é o que é o sim. perito, o que é a vara, o que é isso, etc e tal. Então, eu trilhei, assim, esse caminho um pouco solitária, né? Até o momento que eu, criei, né, o curso Perícia Judicial no âmbito da psicologia em 2011, né? Então, vai fazer 10 anos, que a ideia é exatamente essa, entendeu? Pegar uma pessoa, no caso, no meu caso é psicólogo, pegar uma pessoa que não é da área e faz o curso e trabalha, e literalmente trabalha. Então, o que eu vejo hoje é um mercado em ascensão, sempre, Sim. certo? Ele está em ascensão para nós, psicólogos, cada vez mais. Os juízes já. Porque antes também os juízes não conheciam muito. Aliás, até em alguns locais, se tu fala com o juiz, ele vai dizer: mas eu nunca pensei em chamar um psicólogo, não pensei. Por quê? Porque a Uhum, grande maioria chamava quem? Os psiquiatras, né? Então sim. também tinha essa questão. Mas agora eu acho que a tendência é cada vez melhorar, né, em termos de mercado para nós. Uhum, E aí eu acho que também os juízes eles estão conseguindo identificar bem a diferença que existe do psiquiatra e do psicólogo, entendeu? No que diz respeito às perícias, né? Então essa aí é, é um pouquinho da minha trajetória. existe uma grande demanda, né? Muitos processos, poucos profissionais, quer dizer, muitos processos na mão de poucos profissionais. Então, com essa abertura que houve aí na reformulação do Código em 2015, né? Uhum. Com o evento do cadastro aí no site do Tribunal de Justiça, ampliou essa possibilidade, né? Porque antes a gente precisava ser amigo de um juiz para ser nomeado, né? E Isso quando aí. eu comecei também, comecei em perícias extrajudiciais em 98. Perícias Uhum. judiciais surgiram mais adiante, mas ninguém mostrou qual era o caminho das pedras, né? Isso. Era uma coisa guardada, sete chaves, ninguém queria comentar com ninguém como que fazia para ser perito, e era tido como algo muito glamuroso, e as pessoas Aham. não queriam, né, não queriam largar aquele filão. E hoje nós compartilhamos com os nossos colegas de profissão esse caminho, e eu sempre digo, inclusive um dos meus vídeos eu falo a respeito disso, a gente não tem que ter medo de compartilhar conhecimento, né? A gente só ganha com isso, e a gente faz um network aí, uma rede grande de relacionamentos, e isso só nos traz benefício, né? Inclusive, antes que eu me esqueça, o Kleber, que entrou na live agora há pouco, o Kleber é meu próximo convidado, que é o engenheiro químico, ele é meu convidado para fazer a live de terça-feira, hein, Kleber? Olha Está só. convidado no ar aí, eu não quero que você amarele, hein? Você é meu convidado de terça-feira para a próxima live. Já está gravado aqui, ó. Nós temos aí 15 testemunhos aqui online aqui. Ai, Então, que Simone, bom. mas eu queria deixar o pessoal à vontade para fazer perguntas, para que a live fique dinâmica, né? E todos tenham interesse em participar, interagir conosco, né? Mas eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu fiz, Tá, curiosidades que eu tenho, né? Porque eu sou certo. leigo nessa área,
Então eu vou te passar algumas perguntas minhas, mas depois, à medida que o pessoal for fazendo aí, eu também vou te passando, tá bom? Tá, Então, Simone, certinho. eu queria te perguntar qual que é o perfil ideal do profissional da psicologia que queira entrar nesse meio, né, de psicologia. Você vê que existe um perfil ideal desse tipo de profissional ou qualquer profissional de psicologia tem aptidão para exercer a função de perito? Eu vejo que, assim, o que precisa, na verdade, tá, é profissionais qualificados em qualquer área, né, da área de perícia, também na área da psicologia. Eu penso que é uma coisa quase que automática aquela pessoa que tem, por exemplo, paixões por processos investigativos. A pessoa tem que Sim, gostar disso. Porque assim, eu sempre falo nas minhas aulas, né, que perícia é um jogo estratégico. Nós, quando trabalhamos como assistente técnico, a gente tem que ver exatamente o tipo de quesito que a gente vai fazer, enfim. Então, assim, existe as pessoas que já têm isso já, né, que elas querem, e tem outras pessoas que nem sabiam que tinha a psicologia, a perícia psicológica, que são psicólogos e nunca uhum, pensaram em trabalhar, mas que, né, fazem cursos de capacitação e aí estão aptos, certo? Quando tu falou também, que eu achei interessante, essa questão de compartilhar conhecimento, acho que é bem por aí. Porque assim, ó, quanto mais psicólogos, tá? Eu vou falar da tua área também, mas vamos dizer assim, quanto mais psicólogos forem sim, nomeados, né? Mais nós vamos ser conhecidos, mais os juízes vão conhecer. Então, essa coisa, não. E concordo plenamente contigo quando tu falou isso, né? Que antigamente era bem isso, era uma profissão, era um status, e ninguém queria passar o pulo do gato. Então, assim, sim. era uma coisa. E hoje não é isso. Então, eu penso que existe um perfil, mas isso não é uma coisa engessada, entendeu? Porque de repente vai ter uma pessoa aqui na live que vai dizer, pô, talvez eu não tenha esse conhecimento, né, que tu tá falando, essa coisa, essa parte investigativa, etc e tal, mas eu tenho vontade. Bom, então tá. Então tu já Né? é um candidato para entrar na área de perícia psicológica. Acho que é bem por aí. Eu tenho também essa mesma visão sua, inclusive na minha pós-graduação, meu professor José Ficker, ele comentou isso que você acabou de dizer, mas no âmbito da engenharia, ele falou que o perito em engenharia tem que ter, e justamente isso que você acabou de falar, espírito investigativo, Aham. né? Gostar da matéria técnica que ele atua, isso é óbvio, é claro, e gostar de redigir, gostar de escrever, porque a gente tem que colocar em palavras, né? O produto final do nosso trabalho é o laudo. Então a Laudo. gente tem que transformar todas essas informações num texto. Então, Uhum. eu concordo com você no âmbito da engenharia também, da mesma forma, né? Dentre as principais linhas de abordagem na psicologia, Simone, existe assim uma linha de abordagem ideal para quem quer trabalhar com perícias de psicologia, ou isso não interfere? Na verdade, né, quando a gente fala em linha, né, por exemplo, uma referência, a gente falaria mais se fosse na área clínica, terapêutica, certo? Sim. É claro que na hora que tu vai fundamentar teu trabalho, a tua análise, tu vai buscar autores que provavelmente têm a ver com a tua referência que tu tem, né, em relação à psicologia, psicanálise, enfim, TCC, enfim, né? Mas não especificamente. Algumas pessoas perguntam isso: qual é a tua linha? Eu digo, como minha linha, né? Qual é a tua referência? Não, mas só um pouquinho. Esse tipo de pergunta, né? A gente faz, não tu, claro que tu não é da área, mas a gente faz para quem? Para quem é da área clínica, né? Qual é a Sim, abordagem, a tua abordagem? Então, na perícia não existe isso. Até tá. porque é completamente diferente. E eu faço questão aqui de mostrar para o pessoal uma grande, pelo menos umas três diferença Uhum, entre a psicologia clínica e quem faz perícia. Tá? Então, por sim. exemplo, uma pessoa que vai procurar a terapia, ela vai para o livre e espontânea vontade, Uhum, tranquilamente. Eu vou lá porque eu quero tratar, etc e tal. Aí o que acontece?
O pessoal da perícia, eles são intimados, os periciados são intimados, eles não estão lá porque eles querem, eu vou lá ver a perita, eu gostaria muito de ver a perita. Não, então já começa diferente, né? Então, a procura de uma é espontânea, que é a psicologia clínica, e a outra não, né? A outra ela é, digamos, intimada. A questão, por exemplo, também que a gente se depara assim, é pensar também que, por exemplo, na área clínica, o que o paciente diz é a verdade. Vamos imaginar assim, né? Então, tu não vai lá na terapia para mentir. Tu está trazendo a tua história, a tua vida, então, né, eu, como psicóloga clínica, acredito e vou trabalhar contigo em relação aos assuntos que tu traz. A Sim. dinâmica toda. Já na perícia, não é assim, né? A pessoa, a gente tem que pensar que ela, a gente parte do princípio que ela pode estar mentindo, entendeu? Uhum. Simulação e dissimulação. Então, Sim. e é muito, o ser humano sabe como é, né? Ele consegue enrolar. Então, são Sim. várias, é bem distinto, sabe, essa questão da área clínica e a da área da perícia. Por isso que eu sempre falo que não existe, por exemplo, essa abordagem, né, como existe na área clínica. É. Na área da perícia de psicologia, Simone, também obedece aquela metodologia que você recebe os quesitos e depois você tem que responder quesitos das partes, tudo Isso, é dessa forma também? isso. Nós Hum. temos, isso é exatamente como tu está falando, né? A gente recebe os quesitos e responde, faz o laudo, etc e tal. Nós, no caso, nós da psicologia, nós temos uma resolução que ela norteia, né, como tem que ser o nosso laudo psicológico, os Sim, itens que não pode faltar, que na tá. verdade provavelmente é igual aos teus, entende? Sim, Deve mudar o título, mas é. até a gente vê no Código do Processo Civil, ele também descreve alguns itens que tem que constar. Então, na verdade, assim, então nós temos a resolução, certo? Mas também, né, o processo é aquele mesmo. Recebe os quesitos, responde, faz o laudo e aí por diante. O Né? perito em psicologia, ele é contratado geralmente pelas varas cíveis ou varas de família? Ou ambas? Ele é contratado para vara civil, vara de família e vara de trabalho, Vara de certo? trabalho. Uhum. E é muito interessante isso, tá? Agora eu sou do Rio Grande do Sul, quero falar para quem está aqui que é psicólogo do Rio Grande do Sul, que quer ser perito, enfim, né, ou é perito e não se cadastrou ainda no TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, e hoje eu estava entrando no site deles e fui verificar quantos psicólogos, tá, estão cadastrados no TRT agora, 14. Rio Grande do Sul, 14. Só isso? É, entendeu? Então é porque mudou, agora é necessário mesmo ter cadastro, entendeu? Tá. Mas o que acontece? Acontece que o psicólogo, quando entra na área da perícia, ele quer mesmo trabalhar com o quê? Ele fala e é família, entendeu? É Tá. processos da vara de família. Então, Uhum. assim, na verdade, tem poucos profissionais da psicologia que trabalham na vara do trabalho, Sim. certo? Mas assim, na área criminal, por exemplo, existem muitos psicólogos que trabalham como assistente técnico. E Tá. aí, na vara de família, vara civil, vara do trabalho, trabalha como perito do juízo também. Uhum. Ô, Simone, nessas três modalidades, né, nessas três demandas, vara civil, família e na parte criminal, se eu não me engano, né, que nós Do falamos trabalho, do do trabalho. trabalho. Você Uhum. tem como dar um exemplo para nós que não estamos familiarizados de situações, de uma situação em cada uma dessas varas em que é pleiteado a participação de um perito de psicologia, por favor? Com certeza. Vamos começar então pela vara de família, tá? Porque nós somos nomeados, somos chamados. Processos, por exemplo, que é disputa de guarda. Eu vou depois até dar um exemplo, tá? Mas só vamos falar. Disputa de Tá. guarda, reconhecimento de paternidade, alienação parental, certo? Uhum. Então, o que acontece? Então, é comum,
É comum mesmo. Assim, dentro do processo, o processo ele pode ser disputa de guarda. Um processo de disputa de guarda que consta também, por exemplo, né, que a genitora ela está sendo negligente com a criança, está fazendo Uhum. alienação parental, tá? E, enfim, seria isso aí. Então, quando nós entramos para fazer esse tipo de avaliação, aí nós temos que, literalmente, o juiz ele quer saber, existe alienação parental, então a gente não pode ficar em cima do muro. Até tu pode dizer, tá, Simone, mas é óbvio, isso aí como perito, é óbvio. Sim, mas acontece que a psicologia, até muitos anos atrás, ela gostava de ficar meio tipo, entendeu? Ah, pode ser, pode ser, pode ser. E isso aqui em perícia não pode acontecer. A gente tem que Sim. literalmente dizer se acontece ou não. Então, Uhum. tem casos, por exemplo, que eu pego, né? Agora, atualmente, eu trabalho mais como assistente técnica, certo? Tá. Eu tenho, ainda em Porto Alegre, eu tenho uma vara, da vara de família que eu faço, a única que eu faço, que eu optei por várias situações, ficar com essa vara. Então, até eu, como dou aula, né, eu gosto de ter casos, né, para falar para os alunos, etc e tal. Então, por isso também que eu estou trabalhando nessa vara como perita do juízo. Mas, por Uhum. exemplo, eu acho que um exemplo que eu tenho para dar para vocês é muito interessante, tá? Porque é o seguinte, era uma disputa de guarda de uma menina de 13 anos de idade. Uhum. Certo, tudo bem. O pai tinha condições financeiras e ele contratou uma perita assistente técnica. Tá. A mãe também tinha condições, só que ela não quis contratar o assistente técnico. Então, quem estava fazendo todo o trabalho era o advogado. O que Tá. aconteceu? Tá? Ah, o perito do juízo, desculpe, o perito assistente técnico, ele formulou todos os quesitos que era para mim, eu era a perita do juízo, responder. E Tá. lá, na outra parte, como não tinha, entendeu? Aí foi o advogado que fez os quesitos. Até aí tudo Uhum. bem, não tem problema nenhum, ele pode fazer, tem mais o que fazer. Só que aí que Sim. eu digo assim, a importância de contratar um profissional da área, seja qual for a área mesmo, entendeu? Pegar aquela pessoa que é especialista, é expert. O que aconteceu? O advogado, ele fez um quesito que perguntava assim, ó, se existe alienação parental, esse advogado, ele era da genitora. Existe Sim. alienação parental e realmente existia, mas quem estava fazendo era a genitora. Então Ah, ele deu tá. um tiro no pé, certo? Isso. Então isso é uma coisa que a gente vê bastante. Então a disputa de guarda, ela mas assim, é uma demanda muito grande. Você não tem noção da quantidade de processos que existem, que a gente trabalha, tá, com essa questão. Alienação Uhum. parental, disputa, né, de guarda. Bom, área civil, processos de interdição, certo? Uhum. Eu tenho feito bastante, ultimamente tenho feito bastante. Eu tenho inclusive feito avaliações extrajudiciais, Tá. certo? Que aí o advogado está esperando, então, né, o meu laudo para até poder entender se vale a pena, né, pegar aquela causa ou não. Porque aqui em Porto Alegre eu trabalho com vários advogados, né? Então tem esse costume. E Uhum. como exemplo, por exemplo, eu poderia falar de um caso que é de uma pessoa, né, um rapaz, que ele é portador de síndrome de Down, e que ele tinha uma vida, teoricamente, mais independente, né? Uhum. Então, por exemplo, ele trabalhava, tinha namorada, tocava violão, enfim, estudava, tudo tranquilo. Mas ele tinha uma questão importante, que era o quê? Ele não sabia diferenciar dinheiro, certo? Tá. Então, tu podia pegar uma nota de 100 e dizer para ele que era 2 e para ele era a mesma coisa. Aí Uhum. a mãe dele pensou tipo assim, bah, eu vou ter que cuidar isso aí, porque daqui a pouco, né, eu vou morrer, enfim, alguma coisa, e ele vai vender a casa por R$ 10. Dando um exemplo, né? Então ela Uhum. pediu o quê? Ela pediu a interdição parcial dele, só nessas Tá. questões financeiras. Isso Sim. aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
E aqui no Rio Grande do Sul estava acontecendo o quê? Quando entravam com processo pedindo, nessa situação, tá, dessa mesma patologia que esse rapaz tinha, o juiz já automaticamente ele dava não parcial, ele dava total. E Uhum. aí, isso aí foi visto como, tipo assim, não, é um retrocesso. Porque tu imagina, tu Sim, tem um filho que tu vai estimulando ele, estimulando, estimulando, aí chega um determinado momento, a justiça diz, não, agora tu não pode mais nada, certo? sim, Então, esse foi um caso bem. Ele abriu portas aqui em Porto Alegre em função disso. Ele foi um dos primeiros casos que o juiz literalmente deu essa interdição parcial, certo? Que até então só dava um total. Então, sim. interdição é o que a gente faz bastante. Na Tá. vara do trabalho, né, o grande ponto nosso é saber se existe dano psíquico. Em Uhum. que, tá? O funcionário entrou na justiça dizendo que adoeceu, então ele está com depressão, estresse pós-traumático, enfim, várias doenças, né, da área psi, que ele Sim. então ele fala que é a empresa, né, que foi a causadora dessa situação. Tá. No nosso caso, né, assédio sexual, assédio moral, né, então assédio sexual também tem muito, entendeu? É Tá. muito interessante, assim, sabe, a gente começar a falar sobre isso e verificar, assim como eu te falei que na vara de família é a guarda, né, a disputa de guarda, na vara do trabalho, olha, vou te dizer, eu tenho visto O e assédio. muito, 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 Uhum. muito. Né? E na vara do trabalho eu sou perita do juízo, faço Tá. em diversas varas de Porto Alegre, né? Uhum. Mas para nós psicólogos, o que vai realmente, o que interessa para nós, né, é mostrar para o juiz se existe dano ou não, Sim. certo? Não é julgar, ninguém vai julgar, mas ali fez tal coisa, tal coisa. Então, outro exemplo para dar para vocês, que eu acho esse aqui que não tem explicação. Essa aí, eu comecei a ler o processo e no início do processo, na inicial, foi anexado uma série de e-mails. Tá? A Uhum. moça anexou e-mails que ela recebia do encarregado. E era e-mails, tipo assim, nossa, como tu tá linda, aquele vestido vermelho que tu estavas lá no Facebook, coisa e tal. Quando é que nós vamos jantar e não sei o quê. E eu li, eu tava lendo aquilo e pensei, nossa, mas que cara mais chato, ai meu Deus do céu. Tá, É. tudo bem. Fui ler a contestação. A contestação, ele anexou as respostas dela. Então, Tá. eu verifiquei que eles estavam, na verdade, flertando, entendeu? Justamente. Então, enquanto ele perguntava para ela, né, quando é que vamos jantar, ela, quando tu quiser, sabe? Então, assim, É. então, É. e isso aí é uma coisa, assim, incrível, porque a gente também não pode entrar na questão da perícia psicológica com pena, entendeu? Tá. Porque tem muita gente que é muito malandro. É, você Tá, tem que buscar a verdade, né? desculpa a expressão, né, que eu estou usando, mas é que pior É é mais, bem isso mesmo, né, é que mais acontece. adequado. É. É, mas esses seriam os exemplos dos mais. Tem mil exemplos, né, para te dar, mas seriam o que mais tem. Para fazer um paralelo assim, entre a perícia de psicologia e a de engenharia, já que nós somos dois profissionais de áreas bem completamente distintas, né? Eu sou de Uhum. exatas e você é de humanas, né? Isso. Então, na nossa área de exatas, existe uma regra que você, quando faz a perícia, você tem que. Tem toda aquela rotina lá que você falou, que é comum a nós, né? E nós Sim. temos que descrever que metodologias que utilizamos, muitas vezes demonstrativos de cálculos, se houve ensaios, quais foram os critérios e tudo isso, né? Então, no campo da psicologia, também existem diversas metodologias que você se utiliza para fazer estudos em casos variados, e você também tem que citar quais são essas metodologias, Sim. ou até mesmo utilização de equipamentos, não sei se isso acontece. Uhum. No nosso caso, nós temos então até um item nesse laudo que se chama procedimentos, onde nós escrevemos exatamente tudo o que foi feito. Então, ela começa desde a questão da anamnese,
né, que é uma entrevista que vai investigar toda a vida da pessoa, o exame de estado mental, que vai verificar quais são as condições psíquicas dele naquele momento, uma entrevista que a gente sugere que seja entrevista semi-dirigida, que é uma entrevista que tu tem um roteiro, mas ela não é fechada, de sim ou não, e também não deixa aberta, porque senão a pessoa vai viajar, vai falar, papapá, então é semi-dirigida. E nós temos ainda os testes psicológicos, entendeu? Que nós, assim, tu vai dizer, é obrigatório? Eu te diria que não existe nenhum lugar que diga que é obrigatório, mas, por exemplo, se for assistente técnica, eu vou contestar o teu laudo imensamente se tu não usou nenhum teste. Por quê? Até que ele falou, vou dar um parênteses sobre teste psicológico aqui. As pessoas muitas vezes, isso é bobagem, isso não é nada. Pessoal, é muito interessante. O teste psicológico sozinho, ele não é nada mesmo. Se eu chegasse agora para ti, vamos fazer um teste, e eu chegasse com o resultado X, tu é assim, 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 tu vai dizer, não, Simone, eu não sou isso, o que é isso? Então, o teste sozinho não é nada. Agora, esse teste, com todos esses procedimentos que eu citei, certo? Aí sim eles vão fazer o perfil daquela pessoa. Então, e aí a gente tem que escolher o tipo de teste, entendeu? Que a gente vai utilizar. E isso e tem que saber fazer, né, os testes. E aí tu vai dizer, claro, é óbvio que tem que fazer, mas é que na faculdade a gente aprende todos os testes. E aí, né, quando tu vai literalmente para a prática, tu vai escolher aqueles que tu, né, vai te identificar e que são melhores, etc e tal, que tu considera. Então, na verdade, tem todo um procedimento, né, e ele fica muito na vitrine esses procedimentos para um assistente técnico. Eu, como perita do juízo, tenho que fazer um bom trabalho para ele não contestar esses procedimentos, né. Então, na engenharia, como é uma área extremamente, além de técnica, é uma área de exatas, a gente tem que fazer cálculos, fazer demonstrativos, e isso facilmente pode ser conferido por outro profissional ou contestado, né? E aí eu vejo que na psicologia, talvez seja um pouco mais difícil uma eventual contestação. A pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta de um leigo mesmo, né? Por não ser uma ciência exata, a decisão ou o encaminhamento da perícia feito pelo perito, ele pode ter uma certa dose de subjetividade ou ser criticado sob a alegação de que a conclusão foi baseada em argumentos subjetivos ou não existe essa possibilidade? Não, aí que está o detalhe, depende do perito, né? Que essa é a grande questão. Quando eu falei antes, né, que o psicólogo tem que se posicionar, tá? Tu tem lá uma pergunta X que o juiz quer saber. Não adianta tu dizer, pode ser, talvez. O psicólogo, ele está acostumado a fazer isso. Aí que está o detalhe. Tá? Na perícia não é assim. Na perícia nós temos... Tu tem que embasar o que tu está falando. Se tu disse que é tal coisa, traz lá na referência que diga que realmente é... Lá na conclusão, responder. Então, nessa questão da subjetividade, ela vai ficar complicada em relação à perícia, entendeu? A pessoa tem que ser mais objetiva. Você tem que dar embasamento, aí você vai citar qual foi a sua análise, as suas percepções, os testes aplicados, né? Citar referências bibliográficas, pesquisadores, não é isso? Exatamente, né? Então, tudo que eu falo, eu tenho que fundamentar, né? Não é simplesmente, eu não posso vamos dizer que eu não fundamentasse nada, não colocasse nada de bibliografia, aí parecia ia parecer um laudo, né, de achismo, entendeu? Que foi só foi ali que conversou, na percepção do psicólogo, exatamente, né? Então tem que ser tudo fundamentado, enfim, né? Viu, Simone, deixa eu falar aqui, tem uma perguntinha, para não ficar passando em branco as perguntas, que o pessoal começou a perguntar. O Ângelo, ele fez uma pergunta, ele provavelmente é engenheiro, Ângelo, perguntando, é um outro tema, mas vou aproveitar porque é pertinente. Tecnicamente, qual a função do engenheiro na perícia, né? Então, eu vou responder de uma forma mais ampla. Independentemente de ser a função do engenheiro, a perícia... O juiz, ele nomeia um perito
para que o profissional perito, qualquer área que seja, ou psicólogo, engenheiro, médico, contabilista, fisioterapeuta, que ele esclareça questões que fogem do conhecimento do magistrado. Então, para isso que é contratado o perito. Então, Ângelo, independentemente de ser uma pergunta feita por um engenheiro, a função do perito é esclarecer um assunto técnico que foge do conhecimento do juiz, porque o juiz ele é especialista em direito. Quando cai questões relacionadas a outras áreas, ele nomeia um profissional qualificado, capacitado, cadastrado no tribunal, para que possa prestar esses esclarecimentos. Tá bom, Ângelo? Outra pergunta, Simone, até se você quiser responder, da Jenny. A Jenny ela perguntou a respeito de experiências, né? É preciso ter experiência na prática, no campo pretendido? Se eu não me engano, a Jenny é engenheira ou arquiteta, mas a pergunta dela serve para vários de nós, né? É preciso ter experiência na prática, no campo pretendido? Bom, aí que tá. Eu acho que nesse caso tu tem que responder, porque é a tua É, área, né? Porque na ou verdade eu acho no melhor tu campo. responder. É, Eu acho que tá mais para a tua área, assim, né? Porque na verdade, porque o que eu quero dizer o quê com isso? É que se for na psicologia, né, o psicólogo, ele de modo geral, ele trabalha na área clínica, ele tem conhecimento de avaliação psicológica, né, que uhum, também já ajuda na questão da perícia, certo? uhum. Então, mas assim, experiência mesmo, ele vai adquirir quando começar a fazer. Mas eu não sei como é que é na tua área, aí eu já passo a bola para ti aí. Na área de engenharia e arquitetura também, né, inclusive eu já fiz vídeos a respeito, desmistificando algumas crenças, né? Uma das crenças é de que o recém-formado não poderia ser perito. E eu É. comento que o recém-formado, ele tem uma bagagem, porque ele tem a parte acadêmica dele, e até que ele chegasse naquele estágio da graduação, ele também teve experiências profissionais, ainda que não tenham sido tão prolongadas. Então, não há restrição para que o recém-formado seja nomeado o perito, né? E até mesmo Uhum. porque ele pode fazer parcerias, pode consultar colegas e começar. Alguém tem que começar de alguma forma, né? Você um dia começou fazendo sua primeira Claro. perícia, eu comecei. Então, assim, eu acho que os novos que têm interesse em entrar e que hoje nós temos essa facilidade de redes sociais, pessoas Uhum. compartilhando conhecimentos, diversos cursos, inclusive na área de psicologia. A Simone tem 2 cursos aí no mínimo, né, Simone? Depois gostaria até que você falasse um pouco. Então, aí está mais fácil hoje para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, né? Então, acho Uhum. que isso não te impede, não, viu, Jenny, de entrar no mercado de trabalho. O negócio é investir no conhecimento mesmo. Antes que Isso. você continue, Simone, por favor, está acumulando as perguntas aqui, eu queria te passar uma Não, pode pergunta aí. falar, vamos falando. Vamos. Da Juliana. Pergunta genérica. Será que é possível conseguir nomeações no caso de não conhecermos juízes? Falam na questão do favoritismo. Essa questão, acredito que bloqueia muitos novos profissionais. Aham. Se fosse um tempo atrás, eu acredito que realmente era difícil a gente ser nomeada, né, sem conhecer o juiz, sem conhecer o diretor de secretaria, lá no cartório, na vara. Hoje em dia, não, porque assim, ó, eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso. Tem um vídeo Sim. sobre isso, tá, no YouTube, que fala exatamente isso, sobre ser amigo do juiz ou não. Acontece que o Uhum. juiz também, o juiz não é bobo, ele vai querer É, peritos qualificados. Entendeu? isso. Ah, mas então aquele lá é meu amigo, né? Eu me criei com ele quando eu morava em tal cidade. Mas ele sabe fazer perícia? Não, ele não sabe. Tu acha que o juiz vai correr risco? Não, não corre. Então é realmente assim, é o que eu falo sempre, se qualificar. Se tu leva um currículo, se tu mostra o teu currículo, tá? Um currículo consistente, que tu te qualificou, tu tá preparada, o juiz com certeza ele vai preferir te contratar do que contratar o Zé que ele conhecia quando era pequeno, entendeu? Então acho que mudou bastante isso. Verdade. O juiz, ele, acima de tudo, ele tem um compromisso aí com o esclarecimento dos fatos, né? Ele não vai colocar a função dele lá em dúvida em função de amizades, né? É um É profissionalismo verdade. em primeiro lugar, né? A Verdade. Dolores Beatriz,
colocou aqui, ó, professora Simone, importante ressaltar que as condições psicológicas é daquele ou neste momento, uma vez que é dinâmico e não estático. É um comentário Uhum, da certo. Flores. Aham, com certeza, Dolores. Bom, vamos lá, Simone. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui da Certo. minha, tá bom? Essa aqui é Tá. uma. Eu me interesso por psicologia, né? Eu faço Aham. psicoterapia. Mando um abraço aqui para minha psicóloga Hilda de Castro, que não está assistindo nesse momento, mas ela assiste todas as minhas lives e curte meus Ah, vídeos no YouTube. Muita gente não curte meus vídeos, mas ela sempre coloca lá o comentário dela, né? Mas Simone, tô dando aqui um toque pro pessoal que não está tá curtindo meus vídeos. certo, tá certo, Fala tem nisso, que eu queria fazer. aproveitar a dica. Você divulga aí o nome do seu canal, do YouTube, por favor? Qual que é o nome do seu canal para o pessoal É poder participar? Simone Lemes Perícias, Tá, certo? Ele está assim, ele tá engatinhando. Cada vez que eu sim. faço live, a minha live da quarta-feira, eu digo pro pessoal, pelo amor de Deus, vai lá, curte, compartilha. Aquelas vezes vai começando devagarinho, mas é Simone Lemes Perícia e também no Instagram, Simone Lemes Perícias também. Viu, Simone? Então, dentro desse contexto aí de assistir de tudo, e eu assisto muito o YouTube, meu filho está na live, eu, o Gabriel, Ah, que legal. a gente assiste muito o canal Metaforando, não sei se você conhece. Não. Metaforando é um canal do Vitor, eu esqueci agora o sobrenome do Vitor, é um canal que fala sobre análise de expressões e expressões faciais, né? Então, Certo. ele faz essa análise, ele é um perito também criminal, tal, né? E ele chamou atenção, ele utiliza o protocolo SCANS, né? De Uhum. detecção de mentiras, alguma coisa assim. Existe alguma utilização, ou você já precisou, ou já utilizou algum tipo de protocolo assim, algo mais específico, ou até mesmo utilização de detector de mentiras? É usual isso? Não, eu não utilizei, certo? Uhum, Na verdade, assim, a gente utiliza que conhecimentos, né, que tu tem, que tu buscou bibliografia, que tu fez curso, né, que tu pode ficar atento a essas questões da simulação, de simulação. sim, Aqui na live tem uma pessoa que é a Ana Vaccaro, que ela está aqui. Ela é especialista em linguagem corporal, tá, e detecção de mentira. sim. Inclusive, ela tem até um curso sobre isso. Então, eu aprendo muito com ela, certo? É uma pessoa que literalmente ela passa conhecimentos, assim como tu assiste, né, o vídeo dessa pessoa, desse rapaz, né? Que Uhum. tu vê como ele como é que ele age quando ele se depara com situações, né, que podem realmente estar, a pessoa pode estar simulando ou dissimulando, né? Então, com a Ana Vaccaro, eu também, né, aprendi esse tipo de situação. Mas, de modo geral, entendeu? Eu penso assim, na detecção, que tu falou, Detecção de a mentira. detecção de. Tu usou a expressão que é da área criminal, agora me fugiu a palavra. Detector Ah, de mentiras, tu usou, isso. né? É, Existe né, essa teoria que fala que psicopata não adianta tu botar esse é, detector né, então existe, eu já vi, entendeu, especialistas falando que sim, tá, pode acreditar e outros que falaram que não. Mas eu não trabalho com essa área, então não poderia dizer, certo? entendi. Mandar um abraço aqui pro Rony, que eu sei que ele participa ativamente das suas lives, né? O Rony está aqui. Ah, Rony. A Karen Barcelos, parabéns, Karen Barcelos, colou grau ontem em psicologia e agora aí, Uh, né? que legal. Parabéns. E ela coloca aqui, Simone, o currículo deve ter vivências dos estágios e da área. Simone, o currículo deve ter vivências dos estágios na área jurídica? Pergunta da Não, ontem. não necessariamente, porque de repente tu fez estágio que não era na área jurídica, tu fez na área clínica. Então o que vale é o teu currículo, a tua experiência. Não precisa te preocupar muito com isso, né? Tu vai começar a trabalhar e vai colocar as tuas experiências que tu teve, mesmo que não seja da área jurídica.
A Ju tá falando que Ju Dias, ela tá falando, o curso da Simone é maravilhoso. Ela tá te elogiando aqui. Obrigada. A Ju é de Minas Gerais, né, Ju? Doutora É Ana, verdade. mestre no assunto, linguagem corporal. E você poderia falar um pouco sobre linguagem corporal, Simone? Eu posso até te dar um exemplo, tá? De situações que e isso é muito interessante quando a gente vai fazer uma perícia, porque assim, quem está aqui na live, quem vai começar a fazer perícia, não ficar só naquela questão de dizer assim, ó, tá vindo aquela senhora, né, velhinha, ela vai fazer perícia, porque ela colocou em prisão na justiça, coitadinha, na hora de entrar na sala, ela precisa de ajuda, né? Então tu pensa, essa aí, não, essa aí vai falar só a verdade, certo? E É, quando tu começa, né, a fazer entrevista, tu começa, não é todos, né, pessoal? Estou só dando um exemplo, né? Que acontece. Tu começa a ver que aquela pessoa, por mais humilde que ela seja, ela está simulando, certo? E aí o que uhum, que a gente faz, né? O que que a gente faz para dar corda? Na verdade é isso, né? Simular cansa e dá trabalho, certo? uhum, Então, na verdade, tu deixar essa pessoa, né, literalmente falar o que ela quiser, que tem a ver sim. com o assunto, evidentemente, né? Então, Aham, ela vai começar, com certeza vai ter contradições, contradições. Eu tenho um caso que eu conto para os meus alunos, né? E gosto sempre de trazer esse caso, que foi uma coisa bem marcante, que foi uma perícia que eu fiz na vara de trabalho e o assunto era sobre assédio sexual. uhum, Então, o suposto assediador, ele, quando foi fazer perícia, ele já tinha sido demitido. É claro, a empresa sentiu é, e mandou ele embora, né? uhum, Mas tudo bem, até aí tudo bem. Bom, ele sentou, tá? De uma maneira, eu estava assim, né? Ele sentou de lado, praticamente, tá? As pernas dele estavam pro lado da porta. Se ele pudesse tá. sair correndo, ele saía, né? Já era um sinal, Então, né, filho? já era um sinal que ele não queria estar ali. A Sim. cabeça baixa, não conseguia olhar nos olhos, né? E eu Uhum, fazia perguntas, estimulava para ele me olhar. Aí tinha uma frase que ele decorou e que ele dizia: a minha esposa sabe do processo. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu não teria falado. E assim ele começou a falar. Aí eu falava outra coisa, etc e tal, e ele vinha. A minha esposa, tá, 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 tá. E eu digo, ixi, meu Deus do céu. Então, pelas tantas, ele diz assim, eu só soube do processo quando chegou a intimação lá na minha casa. E eu deixei ele falar, deixei ele falar. Lá pelas tantas, ele disse, eu soube do processo quando eu fui na empresa para receber, o meu colega me avisou. Tu entende assim, sabe? Na linguagem, literalmente, ele fala, ele está simulando, ele está tendo contradições e tu também olha corporalmente como ele estava naquela perícia, certo? sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento, né? Para a gente É, poder pensar exatamente isso. Não é porque vai estar vindo a vozinha, entendeu? Que a vozinha não vai mentir. E também não é tá. porque está chegando aquele cara todo, oh, cheguei, que é o cara que vai mentir, Um tá? exemplo disso acontece nas apreensões de drogas nos aeroportos, né? Muitas vezes Ah, as sim. multas são aquelas vozinhas, né? Exatamente, Simone, exatamente. o psicopata, ele pode oferecer aí uma certa dificuldade no diagnóstico lá de detetor de mentiras, né? Porque Isso, na cabeça dele ele não está mentindo, então ele não esboça aquelas reações que o detector pega, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo que eu entendi, né? exatamente. Agora, Aham, se você se depara numa avaliação com um mitomaníaco, né? aham. Acontece mais ou menos isso. O mitomaníaco é difícil de você conseguir entrevistá-lo porque ele acredita naquela mentira que ele mesmo cria. Sim, é que na verdade aí que tá. Essa questão da perícia, a gente também não pode se perguntar, tu acha que alguém já te enganou? Eu vou dizer que sim. Não, eu não sou entendeu? Realmente, em algum momento da minha vida, provavelmente algum periciado, né, passou uma imagem que eu não percebi. Agora tem comportamentos que ficam muito marcados, entendeu? Que tu
E que aí que está o detalhe, são fazer boas entrevistas, não entrevista de 20 minutos, deixar a pessoa à vontade, deixa ele acreditar que tu está acreditando tudo que ele está falando. Deixa ele te olhar como quem, tipo assim, bah, essa aí já enrolei, essa aí já. E aí se tu tá mais ou menos com esse pensamento, tu marca uma outra entrevista com ele no outro dia. Então ele vai chegar, entendeu? Diferente, porque ele já acha que ele já te conquistou, entendeu? E aí ele vai começando a mostrar como ele é. Mas assim, é difícil. Não é uma situação fácil, né? Na área clínica, por exemplo, vários e vários colegas, elas atendem psicopatas. Psicopata que a gente tem, os sociopatas que o pessoal fala, né? Mas é tipo de coisa assim, porque são as características que aquela pessoa tem, né? Uma coisa de narcisismo, enfim, várias características que fica muito na cara isso. E a gente, quando vai fazer perícia, a gente tem que pensar realmente que essa pessoa também pode estar lá, sabe? E ela tem um objetivo, de repente, é de omitir informações. Então, o perito tem que ficar atento para esse tipo de trabalho, né? Fazendo uma analogia a essas percepções que você tem, que são adquiridas com a experiência, né? Então, a experiência, acho que ela vem muito ao favor do perito, porque quando você vivenciou repetitivamente várias situações, quando a pessoa começa a dialogar com você, intuitivamente você já sabe que caminho que aquela conversa vai ter, né? Então, fazendo um paralelo com a minha área, né, eu que atuo muito com companhias de seguro, então, depois de muitos anos trabalhando com companhia de seguro, que eu comecei a trabalhar com perícias junto a essas companhias em 98, então muito tempo já trabalhando com isso, a gente se depara com segurados que muitas vezes estão pleiteando ali um pagamento de um sinistro, a gente se depara com tentativas de fraude, né? Então, quando a gente chega para fazer uma vistoria num imóvel ou numa empresa, e o segurado, ele já vem com uma certa retórica, ele já vem com tudo pronto, com todos os documentos separados, né? E isso, a gente passa tanto por esse tipo de situação, é tão comum, embora para ele acha que isso aí é uma coisa eventual, mas para nós é o arroz com feijão, é o nosso dia a dia. Então, quando a gente começa o contato, a gente já sabe até onde ele vai acabar, né? Então, a gente também utiliza dessa técnica que você faz, né? Dá uma de bobo, fala pouco, se ele fala bastante, né? Nessa segunda visita que você agenda com ele, provavelmente ele vai criar contradições, ele vai esquecer o que ele falou, é difícil sustentar uma mentira, né? Então, exatamente. é muito interessante, né, você lidar com um cérebro humano, e muito mais interessante ainda quando aquele perfil de pessoa subestima a sua inteligência. Né? Geralmente quem quer enganar, quem quer fraudar, tenta subestimar a inteligência de alguém. Né? E quando a gente faz de conta que está sendo ludibriado, a gente na realidade está dando, como se fala na gíria, dando corda para a pessoa se enrolar. Né? Então acho que isso é uma das técnicas que é utilizada. Né? E se mantém um caso assim, pode falar. Eu fiquei pensando, né, que tu relatou isso, e eu fiquei pensando, tu vê, tu é da área exata, né, o teu trabalho, tu é engenheiro, mas tu, literalmente, tu usa uma boa parte da área humana. Porque não é só a questão estrutural, enfim, não é minha área, mas eu imagino isso. Mas tu mesmo disse agora, né, que tu fica deixando ele falar, que tu tá observando, ele tá achando que ele tá te enrolando, mas não tá. Então, tu, como engenheiro, tu também utiliza dessas técnicas da psicologia. Na verdade, bem isso aí. Né? É como o Rony está falando, quem ouve mais, percebe mais. Exatamente. Né? Vamos usar uma frase assim, o Frank também está concordando comigo. O Frank é um grande amigo meu. O Frank foi a pessoa que me deu a minha primeira oportunidade na área de perícia, Simone. Ah, que legal. Que legal. Então, nessa área, assim, como a gente fala, assim, na gíria, né, ou na brincadeira, deixa a pessoa pensar que só a mãe dele fez filho esperto, né? A pessoa pensa que só a mãe dele fez filho esperto, todo mundo é bobo, né? Ô Simone, uma curiosidade, como a gente fala muito sobre relações humanas, né? E essas relações humanas, elas
acontecem assim muitos problemas familiares, muitas pessoas desfavorecidas. É muito comum assim que nessa área de psicologia as ações sejam pleiteadas por beneficiários de justiça gratuita. Ah, muito. Na vara de família é assim, é incrível. Mas ela chega a Uhum, ter até um outro lado, né? Porque às vezes tu está lendo um processo, tu vê que as pessoas têm condições, mas elas pedem, né? E o sim, juiz defere, entendeu? Mas é defende. assim, essa que eu te falei que eu trabalho, essa única que eu trabalho, ela é basicamente 90% é só justiça gratuita. E Sim, outras, né? Outras varas também que existem aqui também, né, em Porto Alegre, enfim. Então, é. nessa área da vara de família é bastante. É bastante Será mesmo. que, será que não é também por isso que os profissionais na área de perícias e psicologia se sentem desestimulados a atuar na área de perícias em função É, disso? Porque de repente a pessoa tem aquela visão assim, ah, vou ser perito, mas de repente pega uma gratuita, pega duas. Eu, no começo também, eu peguei várias, né? Então sim, a gente acaba investindo de que vamos aceitar, vamos cumprir com esse trabalho, porque lá na frente o juiz vai nos nomear, né? Mas o uhum, juiz não tem esse comprometimento de ter uma recíproca conosco, né? sim, sim, Então, sim. sim, eu no começo eu aceitei muita gratuita, porque acho que faz parte até para a gente fazer um aquecimento, um treinamento como início, né? Claro, eu vejo assim, tá? Talvez as pessoas queiram chegar naquele objetivo muito rápido. Então, elas Uhum, já querem, já entrou na perícia, já quer ganhar milhões. sim, Por exemplo, trabalho desde 2004. Então, hoje eu trabalho como assistente técnica. Mas eu já fiz sim. tanta perícia, justiça gratuita, mas tanto que eu nem sei quantas eu Uhum, fiz. Isso aí, mas isso me ajudou, entendeu? Porque hoje eu tenho uma visão e como assistente técnica eu sei como é que é o trabalho do perito do juízo. Então, assim, uhum, para a pessoa querer ganhar dinheiro, ela também tem que apresentar um bom trabalho, sim. certo? E eu acho que o bom trabalho, muitas vezes, ele começa, tu vai ganhar pouco agora, mas logo, logo tu já vai começar a modificar. Evidentemente que, eu digo, evidentemente, até provavelmente, né, não é o mesmo honorários que vocês, engenheiros, porque a área de vocês é completamente diferente da nossa. Mas com Uhum. certeza a gente consegue viver de perícia. Coisas que as É. pessoas muitas vezes ficam pensando, mas será que a gente consegue? Sim, consegue sim. Só que tem que É. trilhar, né? Tem que chegar. Bom, falando de honorários, né? Eu tenho como referência, não só eu, vários profissionais, quando a gente vai fazer a petição de honorários, a gente se baseia numa tabela de honorários sugerida pelo IBAP. O IBAP é Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia. Então a gente Certo. pega como referência aquele valor da hora técnica, multiplica pelas horas que nós mensuramos que vamos trabalhar. Grosseiramente é assim, né? Na psicologia, existe uma fonte onde nós temos ali uma determinação de qual é o valor de uma hora técnica, ou uma hora, não sei como vocês denominam, uma hora Sim. profissional, uma hora de consulta, ou o valor de uma consulta, e Uhum. vocês utilizam um parâmetro assim como referência? Nós temos uma tabela de honorários, certo? Uhum, Diversos tipos de serviços da psicologia, desde tá, uma avaliação até uma assessoria, enfim, um psicodiagnóstico. Então, tem o valor mínimo, médio e máximo. tá, Mas não existe nada especificado sobre a perícia, né? Então, tá, a hora de perícia. Então, o que muitas pessoas fazem é exatamente isso: pega o valor da avaliação lá, né? E aí multiplica, né, pelo o número de horas, né, que mais ou menos a pessoa vai gastar para fazer aquela perícia. Então, nós temos esse parâmetro, mas mesmo assim não tem nada específico da perícia, entendeu? A uhum, gente tem que puxar lá um outro item da tabela para a gente poder fazer um valor. sim. Simone, e como que foi esse caminho que você trilhou para chegar na concepção dos cursos digitais, assim? Você Uhum. vislumbrou que esse é um segmento, é um nicho, ou você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus cursos. Parece que você tem dois cursos lançados, né? Isso. Uhum. Se assim.
ação é boa, se o pessoal... Inclusive tem gente aqui na live dizendo que vai comprar o seu curso, vai fazer curso com você, hein? Ah, viu? Isso aí, gente, é isso aí. Bom, eu É. não posso deixar de mencionar duas pessoas que estão na live, né, que foram as Uhum, pessoas que nós começamos a trabalhar juntos em relação a isso, que é a Roner Anderson e a Ana Vaccaro. O que que uhum, aconteceu? Esse curso meu, psicologia, perícia judicial no âmbito da psicologia, ele existe desde 2011, presencial. Aí, em 2019, né, eu conversei com o Roner e aí falei, bah, Roner, eu tinha uma vontade, né, de, sei lá, de fazer online, coisa e tal, e o Roner é um expert, ele é um expert, um profissional fora de série. Aí ele disse, não, mas uhum. só um pouquinho, vamos conversar. E a gente fez uma reunião, eu, a Ana e ele, a gente conversou e tal, tal, tal. E aí chegamos à conclusão, vamos fazer. Aí passamos 4 meses gravando o curso, tá? Tudo Uhum. porque o Roner ele tem estúdio, é tudo profissional mesmo, né? Sim, Depois passamos para a parte da edição, etc e tal. E o curso ficou pronto em março. Mas literalmente para nós, tipo assim, vamos lançar em março? Vamos. E entrou a questão da pandemia. Entendeu? Então, sei. muitas pessoas pensam que nós fizemos o curso em função da pandemia. Foi uma coisa É. automática. Né? E a Uhum. aceitação foi excelente. Inclusive, eu tenho Sim, certeza absoluta que, se quando terminar, vai terminar, graças a Deus, essa pandemia, o curso ainda vai continuar, porque as pessoas elas estão aceitando, estão gostando. E esse sim. curso, tá, ele tem diferencial. Né? Ele é o único curso no Brasil que oferece 1 ano de supervisão. Eu dou 1 ano de supervisão, né? Tu Isso é comprou o importantíssimo. curso, é. Então, Uhum. várias, né, várias aulas, enfim, né, o pessoal que está aí, que faz o curso, sabe bem, mas Sim, assim, só voltando à tua pergunta, sim, né, eu acho que esse é o caminho, não sim, vai voltar para trás, eu acho que no sentido, né, de não, então tá, agora tá tudo, vamos voltar só para presencial, não. As pessoas já se sim. acostumaram, né, a gente procura, hoje nós temos opções. Agora há pouco mesmo, antes de começar a live, eu estava procurando uma coisa, um curso que eu quero fazer, e tinha opções, né? E eu vou, de repente, ter aula com o pessoal de outros estados, né, Sim. com um custo bem menor do que se eu tivesse realmente que ir presencial. Então veio É. para ficar, né? Veio É, para ficar. eu tenho essa percepção também, porque através da atuação como perito para as companhias de seguro, eu viajo o Brasil todo, né? Acre, Manaus, Rio Grande do Sul, qualquer região que você imagine, eu já viajei a serviço das companhias de seguro, todas as Uhum. grandes companhias de seguro. Então, eu já me deparei, às vezes, em regiões remotas, com peritos que às vezes carecem de algumas informações, porque o Brasil, muita gente não tem assim a noção do nosso país, né? Sabe que é grande, mas não Sim. sabe que assim diversos que a gente quando viaja a gente percebe, né? E Uhum. só quando nós voltamos para a nossa região que a gente tem aquele comparativo e fala assim, nossa, fui para outro mundo, né? É. Então, numa dessas perícias que eu fiz, eu estava, acho que em Rondônia, o perito judicial, eu era assistente técnico de uma companhia, e ele precisava responder um dos quesitos, que inclusive eu que tinha elaborado aquele quesito, né? Sobre Uhum. uma metodologia lá de depreciação de imóveis. Eu pedi para ele falar sobre depreciação por um método chamado Ross-Heideck e outro método Uhum. chamado linha reta. Aí Uhum. o perito desconhecia. Então eu falei para ele assim, então tá bom, eu te mando a literatura, né? E mandei para ele a literatura, depois ele fez o laudo dele e tal, e eu fiz o meu parecer técnico. Mas assim, Uhum. por que eu acho importante? Quando existe um curso nesse formato, o profissional que está em regiões remotas, ele tem acesso à informação. Claro, com Então, certeza. assim, é importante. Então, por isso que eu acho que é um caminho sem volta mesmo. Uhum. Porque Uhum. muita gente gosta de comodidade, às vezes a pessoa prefere, ao invés de comprar um livro e pesquisar ou ler aquele livro, prefere assistir um curso que vai estar passando aquele mesmo tipo de conteúdo, né? E às Uhum. vezes a pessoa tem condição de sair da região que está para se especializar em outra região, né? Então acho que o curso à distância ele realmente veio para ficar, né? E E uma você coisa elaborou? também, Uma, Uhum, uma coisa também, Roberto, eu acho assim, eu tenho certeza que tu vai concordar, né? Hoje em dia o mercado ele não aceita
ele não tá absorvendo profissionais que não estão capacitados, né? Sim, Simplesmente a pessoa falar, não vou fazer, não vou fazer o curso, não, isso é bobagem. Né? Na né? psicologia é até comum a gente ouvir isso, porque as pessoas dizem assim, ó, mas eu sou psicóloga, eu faço avaliação psicológica, eu sei, mas só um pouquinho é diferente. Tu pode fazer avaliação psicológica, mas a perícia é uma outra questão, entendeu? Né? Então, eu acho que não tem espaço, entendeu? Espaço que eu digo de permanência, né? Não é? Ela pode entrar, com certeza, É. mas ela vai precisar, sim, de mais conteúdo. Né? Porque além dessa parte técnica, digamos assim, existe toda aquela parte conceitual específica da perícia judicial que a gente passa no curso, né? Questões, Uhum. conceito, o que que é perícia, o que que é perito, o que que é assistente técnico, prazos, Isso. aceitação Uhum. ou não aceitação, contestação, pedido de esclarecimento, né? Então tem um universo aí de informações que, por mais que a pessoa tenha algum tipo de conhecimento, de repente ela vai lá e deixa passar o prazo de aceitação da perícia, que é de cinco Uhum. dias, né? Uhum. Ou ela não se manifesta quando o juiz pedir lá fizer o pedido de esclarecimentos, né? Uhum. Como que vai cobrar honorários, em que momento os honorários, porque tem gente que não sabe, acha que quando faz a perícia já vai receber, né? É, Não sabe que verdade. lá na frente o juiz ainda vai, as partes vão Uhum. analisar os laudos, o juiz vai pedir esclarecimentos, que só lá na frente que a gente recebe, né? Sim, Então, eu acho que o curso, além de trazer muito sobre a questão específica da psicologia, ele traz também essa parte aí que é importante que saibamos, né? com certeza. É importantíssimo mesmo. Uhum. E isso que tu falou, assim, né? Para quem faz a perícia é uma coisa que já faz parte, o que é um perito, o que é um assistente técnico. Mas realmente nesse universo, quem quer entrar para fazer perícia, independente de qualquer área, tem que saber isso. Né? Então, é Sim. bem isso que tu disse, a gente tem que estar preparado e saber tudo, porque é um universo, né? Eu sempre digo assim, a psicologia e ao direito, eles andam assim, juntinhos, né? No que diz respeito às perícias. Às vezes as pessoas, mas então eu vou ter que fazer um curso de direito. Eu digo, não estou falando isso, não é isso, né? Mas tu, no mínimo, tu vai começar a ler processos que é a linguagem que é do direito. Então tu tem que ter uma outra. Tu tem que esquecer eu falo de psicóloga, né? Esquecer um pouco essa coisa da clínica, né? E abrir, tu vai utilizar exatamente conhecimentos da clínica, etc e tal. Mas tu tem que abrir o teu coração para outra área, entendeu? Tu tem que começar a olhar o direito de uma outra maneira. Simone, está me surgindo, enquanto você fala aqui, outras dúvidas, né? Que Tá, vieram vamos lá. agora, nesse momento, né? Então, quando Certo. a gente está falando sobre a perícia, sobre. Eu chamo, no meu caso, a gente chama de vistoria. No caso de vocês, é Certo. consulta? Como seria a denominação? Não, a perícia, a gente fala Perícia perícia. também, né? É, Então, assim, quando isso me remete, né? Eu estou imaginando uma cena onde você está atuando e sempre me remete a uma cena onde está você e o indivíduo, certo. né? Uhum. Existem situações ou casos em que você analisa não o indivíduo, mas um grupo? É, agora estou pensando, de modo geral, não. 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 A não ser em casos, por exemplo, principalmente em casos. Sim e não. Eu estou pensando várias coisas, vamos começar da vara de trabalho, por exemplo, né? A vara de trabalho, quando a gente vai fazer uma perícia, não tem como também avaliar só aquele indivíduo em determinadas situações. Tem que avaliar os familiares. Por quê? Um tipo de patologia, né, já existente naquela, né, um histórico de patologia naquela família. Então a gente também vai ter que ter essa. E no caso da vara, isso no vara de trabalho, e no caso da vara de família, se a pessoa principal, o serzinho, né, o ser principal é a criança, a gente não pode olhar só ela sem deixar de olhar todo o núcleo, né? Então aí a Sim. gente também faz, então chama pai, chama mãe, chama avó, entendeu? Aí a gente vê todo esse conjunto, né? E o que pode ser feito para que aquela criança ela tenha um desenvolvimento, uma vida melhor, porque a gente vê tanta coisa que é um absurdo.
É um absurdo, Uhum. assim, sabe? A gente pensar como tem pessoas negligentes e é importante a gente poder ver nesse sentido. Agora, esses dois, né? Eu acho que assim, esses dois exemplos que eu Uma teria. pergunta que eu vou te fazer agora que talvez tenha um link com essa que eu te fiz anteriormente, né? Vamos Aham, supor uma hipótese, né? Eu tô até remetendo a vivências passadas tá, e tentando encaixar essa minha dúvida. tá, Vamos supor que uma pessoa trabalha numa empresa e ela resolve mover uma ação porque aquele ambiente de trabalho ele é muito hostil, certo. né? Essa pessoa ela moveria uma ação contra a empresa ou essa ação seria movida contra uma pessoa especificamente da empresa, por exemplo, um chefe, né? Então, quem recebe Certo. a ação, por exemplo, o É, cara trabalha numa multinacional, aí o autor, ele vai mover a ação contra a multinacional ou especificamente contra o chefe dele, que ele acha que é uma figura hostil? Como que se não, dá isso? ele vai abrir um processo contra a empresa, certo? Uhum, Porque a empresa, ela teoricamente, ela é responsável por todos os funcionários, pelo bem-estar do funcionário. Então, realmente, às vezes, a gente fica até, mesmo, nós somos imparciais, né, como peritas, imparciais, mas tu vê situações, tu sabe que a empresa é maravilhosa, uma boa empresa para trabalhar, e aí tem é, aquele determinado funcionário, chefe, que é horrível, e que ele faz sim, terror com os funcionários. A é, empresa, ela pode ser punida em função disso. Então, esse caso que eu até falei sobre o assédio sexual, tu viu o que aconteceu, né? Quando eu chamei o suposto assediador, ele já tinha sido demitido. Então a tá. empresa, tipo assim, já sabia que ele não era o caso. Mas que, nesse processo foi dado a favor da suposta assediada. Mas quem teve Tá. que pagar foi a empresa, não ele. É. Então, Simone, num caso desse, que a empresa, então, é objeto da ação lá, né? Mas eu fico imaginando, porque eu não tenho a mínima noção de como funciona, né? E aí, Uhum, muito bom para você, porque a gente passa a aprender, né? Então, assim, claro. você agenda aquela perícia na empresa ou alguns personagens, para que você vá na empresa, para que você tenha uma percepção do ambiente, ou você marca essa perícia em algum outro ambiente para que você converse separadamente com cada personagem lá envolvido. Ou É, você vai até a empresa para você poder ter as percepções do departamento, do ambiente. Como que é feito isso? assim, eu leio o processo e vejo as pessoas que são as importantes naquele processo. Então, vamos Uhum, pensar num assédio sexual. Então, eu vou chamar a suposta assediada e o suposto assediador. Posso chamar o chefe do suposto assediador, certo? uhum, Ou posso chamar outro, um colega. Conforme eu estou lendo o processo, eu vejo que tem pessoas importantes que eu posso chamar. Agora, uhum, essa questão de ir para a empresa, ela é complicada. Por quê? Vamos imaginar que o processo é exatamente sobre as condições de trabalho no que é um terror, certo? O dia que eu for lá, o chefe vai estar mais simpático possível, os é, funcionários mais simpáticos, entendeu? Ninguém vai falar nada, então não tem por que o psicólogo ir lá. O psicólogo tem que tá, trazer, ele tem que olhar o processo e aí, não, essa eu vou chamar essa pessoa, vou chamar essa. Normalmente, os juízes, eles pedem para fazer a perícia na suposta assediada. E ponto. uhum. Aí não, aí eu mando uma petição dizendo para o juiz, né, que eu preciso falar com Beltrano, Ciclano, tá. Aí sim, para a Aí, gente ter uma noção do aí, todo, né? aí você agenda essa perícia, essa conversa, essa entrevista, que seria no consultório, para comparecimento no consultório. É Isso, assim? aham. Ah, Isso. entendi. Aqui em Porto Alegre é no consultório. Agora, as cidades do interior, que eu também faço, as cidades do interior, a próprio fórum disponibiliza uma sala de perícia, né? Então, Ah, que posso ótimo. fazer lá também. Aí melhor, né? Aí dá para Isso fazer. é muito bom, principalmente para quem não tem ainda aí um consultório, né? Porque às vezes a Ah, pessoa está sim, em sim, tem, ou com trabalha num certeza, consultório de terceiros, né? com Então, certeza. aí um ambiente propício, inclusive também, o fórum oferece uma segurança maior para o profissional também, Ah, né? é.
É Porque verdade. entrar no fórum você passa em detector de metais, então se tiver É, alguém lá descompensado, já passa pelo nem me crivo da fala. segurança lá, né? É verdade. Eu- Até hoje nada aconteceu comigo, É, mas assim, eu até diria assim, não é questão de correr o risco, mas tu nunca sabe, né? Daqui a pouco tu fez uma perícia com determinada pessoa, não foi favorável o teu laudo, né? Para aquela pessoa, tu não sabe, daqui a pouco tu pode estar muito bela lá no teu consultório, teu escritório também, e chegar essa pessoa querendo tirar satisfação. Pode. Aconteceu comigo isso? Nunca. Entendeu? Mas pode acontecer. é. Tem um comentário da Jenny aqui. É interessante, então, conhecer normas e rotinas processuais para a realização de perícias no momento processual. Então, Jenny, é interessante, sim. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito que fala sobre etapas processuais. Então, o processo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ele tem várias etapas. Então, tem um momento em que o perito entra no processo, até chegar na etapa final, que é onde o juiz vai proferir a sentença, né? Então, é interessante que saibamos aí essas etapas processuais, quais são as rotinas, quais são os prazos, né? Muitas Uhum. dessas dicas, Jenny, elas estão no meu canal aí, talvez também no canal de Simone tenha dicas assim valiosas, que a gente fala sobre prazos, rotinas, técnicas. Então, assim, tem muito conteúdo aí se você procurar no canal da Simone. Que qual que é mesmo, Simone, seu canal? Para Jenny É lá se inscrever. Simone Lemes Perícias. Simone Lemes, Né? Lemes Perícias, ou no meu Isso. também, que você já está lá, né, Jenny? Temos bastante conteúdo falando sobre esses assuntos aí, tá? Pessoal, aqui eu gostaria que mandasse mais perguntas, porque não temos muitas perguntas e questões muito pertinentes. Parabéns a vocês. Tem gente ainda que está chegando na live e que ótimo, hein? Ô, Ah, Simone, é. você tem dois cursos, né? Quais são os cursos que Tenho. você tem? Eu tenho esse tipo de curso de formação de peritos, psicólogos e da psicologia criminal também. E esse da psicologia criminal, ele também é muito interessante esse curso. Porque Uhum, ele é existe três módulos, né? Então, o primeiro módulo, ele aborda questões, por exemplo, do psicopata, certo? Enfim, tem todo um entendimento nesse módulo, né, da questão da psicopatia. Eu acho que esse é o tema principal. Depois, no uhum. segundo módulo, é o cenário dos agentes judiciários, ou seja, quem é a testemunha? Aí o perfil da testemunha, perfil do advogado. Então, o tipo de advogados, tipo de testemunha, tipos de vítimas. E o terceiro módulo é vídeos sobre serial killer, que o terceiro módulo também é específico para serial killer. Então ele é Ah, bem interessante, assim, ele é bem um curso bem, o pessoal tem gostado bastante, bastante que ótimo. mesmo. Simone, tem uma pergunta aqui do meu amigo Frank Bozic Jr. Uhum. Existe o procedimento de arbitragem abrangendo perícias psicológicas? Olha, gente, o que eu posso dizer? Não, é tão engraçado isso, né? Porque às vezes eu falo né? Mas é que é assim, existe, tá? Só que assim, pessoal, a gente tem que pensar, né, nessa questão de procedimentos, enfim, né? Eu diria que agora, eu não sei se o Frank, né? O Frank estava aqui, não sei se ele estava no início, dizendo, né, que apesar da psicologia ela ser antiga, né? Psicologia, no caso, uma ciência, né? Antiga, mas em termos da psicologia na perícia, não deixa de ser nova. Então, Sim. existe sim, tá? Só que eu vejo assim que por ser nova, tá? Por ser nova, eu acho que tem várias questões que a gente tem que abordar, né? Nesse sentido, no que diz respeito a esses procedimentos, né? Eu acho que a gente tem que poder até estudar mais sobre isso e poder se, não é nem a palavra estudar, é se tem uma palavra que fugiu agora, mas assim, não é comprometer, mas entender melhor essa questão, entendeu? Acho que é mais ou menos isso.
É porque a arbitragem, de certa forma, também é algo relativamente novo, né? Pois isso Pelo que eu digo, menos, até da psicologia ainda acho que é mais novo ainda, porque é tudo, é, né, ainda que é mais, né? segundo a minha percepção, a arbitragem é um procedimento relativamente novo que veio para tentar, se eu não estiver errado, veio para tentar, assim, desafogar um pouco o judiciário, né? Aham. Tudo era resolvido na esfera judicial, aí depois se permitiu que houvesse aí profissionais de mediações e arbitragens, né? E isso resolve muita coisa. Então, mas pela minha lembrança, talvez esse procedimento exista há 2 décadas, não sei se eu estou equivocado, né? Mas, Então, desculpe, pode falar, pode falar. então assim, eu acho que é algo relativamente novo. Então, eu entendo o que você está falando, porque para questões mais assim de conflitos quanto a descumprimentos contratuais, coisas assim, a mediação e a arbitragem, às vezes ela tem uma eficácia, uma eficiência, né? Uhum. Agora, questões psicológicas, né? Realmente é uma pergunta muito delicada para se responder, né? O Sim, Frank pergunta muito capciosa. especial. Foi uma É pergunta especial, especial. especial. Não, mas assim, ó, quando eu falo da psicologia, que é nova nesse sentido, justamente porque o que que acontece, né? O tipo de perícias que nós vamos fazer na psicologia, ele. Porque tem a questão da mediação, etc e tal, e tudo. Mas quando a demanda é tão grande numa vara de família, tão grande, certo? Então, esse tipo de situação, ele é complicado nesse sentido, porque existe muita demanda e nós não temos, talvez, até tantos profissionais para fazer uma mediação, para fazer, tu entende? A gente já vai direto nas perícias, né? Direto já. É. Tem perícias, Simone, que envolvem diversos tipos de profissionais, né? Eu estou participando de uma que tem envolvimento de profissional engenheiro civil, que no caso sou eu, e tem um profissional perito contábil, né? Uhum. Envolve a matéria técnica e envolve também a parte lá comercial e valores também, né? Então, por Uhum. que que eu estou falando isso? Na minha área é comum que ocorram processos em que existam vários peritos trabalhando, né? Então, isso, estou te colocando isso porque tem aqui a pergunta da Rosa. A Rosa perguntou aqui: já tiveram processos que envolveram perícia em engenharia e psicologia, ou seja, ambos os peritos trabalhando em conjunto? Tem algum exemplo? Eu não me recordo particularmente de ter participado de algum processo que havia ali esses dois profissionais, perito e psicólogo. Eu não sei É, se é, existe. Assim, trabalhando em conjunto, não, mas no mesmo processo, por exemplo, ter um engenheiro da segurança do trabalho e o psicólogo, sim. E claro Ah, é que verdade. eu leio toda a documentação, tudo que vem no processo eu leio, inclusive o laudo dele. E é interessante muitas vezes, eu sou leiga nesse assunto, certo? Mas vamos dizer, a conclusão dele dizendo que não há, por exemplo, insalubridade, enfim, né, que está tudo ok na empresa, tu fica pensando, tu vê, né, ele tá dizendo que a empresa adoeceu ele em função de tal coisa. Então tu vai pegando um pouquinho, né, da conclusão daquele laudo e Sim. trazendo para a gente da psicologia, certo? É. Então, mas assim, eu acho que é só dessa maneira que a gente consegue trabalhar uma área exata e uma área humana, né? Só É. tu Quando apropriando um envolve pouquinho. quando envolve o engenheiro de segurança do trabalho, né? Porque o Exatamente. pode estar reclamando lá sobre uma doença adquirida por movimento Aham. repetitivo, por exemplo, e também está alegando que desenvolveu algum tipo de problema psicológico, algum distúrbio, né? Isso, Então, exatamente. porque eu tava pensando no foco na minha área de engenharia civil, mas Aham. você ficou bem, o engenheiro de segurança do trabalho, eu acho que normalmente pode acontecer sim, dos dois profissionais estarem juntos, né, em algum Sim. caso. É isso aí, Simone. Você tem algum caso assim curioso para nos contar? Algo relevante, alguma coisa legal, alguma coisa. O que você gostaria de falar a respeito aí da atividade,
né? Alguma curiosidade que poderia falar para nós? Que eu posso falar para vocês que fazer perícia psicológica é maravilhoso, é um trabalho excepcional, é um processo investigativo. Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil e para todos nós, não é só a psicologia, enfim. Mas numa situação de perícia, eu acho que fica muito mais gritante, sabe? Essa questão da dificuldade, muitas vezes, que tu lida com o ser humano, né? Não, a nosso papel como peritas do juízo, né, é um papel imparcialidade. Isso é o principal. Mas evidentemente, né, que e ainda tem uma questão importante que somos imparciais e também não podemos deixar que tome conta de nós, porque às vezes tu também vê umas histórias assim que pode até te revoltar, pode sim, né, no que diz respeito à vara de família. Por exemplo, um processo que eu fiz que a mãe tinha uma denúncia que ela era negligente e as crianças estavam com ela. Então eu Sim. pedi para vir o pai, o casal estava separado, veio o pai, ele contou toda a história, etc e tal. Depois a mãe veio no outro dia, conversou e tal. Aí eu disse, bom, então tá, agora eu vou conhecer o Joãozinho e a Mariazinha. Podemos marcar? A mãe, não, claro, eu trago eles. Então a questão do processo era a negligência. Quando essas crianças entraram na sala, elas literalmente elas fediam, estavam fedidos, estavam um cheiro horrível naquelas crianças, horrível. A sopinha assim gasta, assim, sabe uma criança assim mal cuidada Sim. com as duas crianças, aquilo ali, ó, na hora tu já olhou, tipo, aquilo ali tu já disse, tem negligência? Claro que tem. Então não adianta o Sim. discurso dela ser maravilhoso e isso ser ali mesmo. Então, quando eu falei revolta, é nesse sentido, entendeu? De tu ver aquelas crianças ali e tu sabe que tu tem que fazer um excelente trabalho, e que bom que a gente pode fazer, tá? Porque o juiz vai tomar uma decisão, o juiz, de repente, ele vai olhar aquele teu laudo, né, com uma seriedade e como a ferramenta que precisa para ele tomar uma decisão. E no caso desse processo, realmente a guarda foi revertida, porque foi provado, entendeu, que aquelas crianças estavam sendo negligenciadas. Então, Sim. assim, a gente vê muitas coisas, assim, né, da coisa de envolver, né, por exemplo, as pessoas, daqui a pouco elas, vara de trabalho, o pessoal que fez abriu um processo porque adoeceu psiquicamente, uma patologia depressão. Então, a pessoa chega muito mal lá no dia da perícia, né, ela chegou mal ao ponto de chorar, 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 chorar. Então, Hum. tu tem que ter, sabe, tu é imparcial, né? Tu tem que dar o tempo para aquela pessoa poder se acalmar, mas é claro que se tu verificar que ela não tem condições, tu vai encerrar a perícia ali, vai marcar num outro dia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo que aquilo toque, a gente fique tocada, ele não pode entrar. Isso aí não pode entrar no laudo, isso aí não pode. A gente tem que saber separar, né? Eu sou humana, claro que eu sou, mas eu não posso interferir, não posso misturar, né, o sentimento com a questão da perícia. É como no caso daquele profissional que é apresentador de TV e na hora que vai dar a notícia se emociona, chora, É, e os espectadores ficam ali. Pode exatamente. ser até que aquilo lá seja uma cena que traga até É, popularidade para o programa, né? Mas ele, sim, a partir daquele momento, ele é humano, né? Mas a partir daquele momento ele deixou de passar a notícia, né? exatamente, Tem um exatamente. comentário aqui da Rosa, Simone, Aham, que eu acho que isso aí tem um pouco a ver com análise do nexo causal, eu acho, tá, né? vamos lá. Sobre o Aham, processo, sobre um processo que um pedestre passou em frente à obra, caiu, quebrou o braço e disse que sofreu depressão em função disso. Isso se trata isso pode ter virado uma ação, ou pode. talvez ela até esteja se referindo a uma ação real, mas aí você consegue detectar se realmente, ou isso é um oportunismo, pode ser um oportunismo. É que assim, ó, normalmente a pessoa, tá, que diz que está com depressão, está fazendo, enfim, que ela está doente em função da empresa, normalmente ela já vem com
ela já está se tratando, tu entende? Porque não adianta tu parar na minha frente, eu falo para os meus alunos, a gente também trabalha com fatos. Não adianta tu chegar na minha frente e começar a chorar e falar que tu tá com depressão. Tá, sim, e aí? Procurou um trator? Tá te tratando? Não. Mas tu foi ao médico naquela época? Não, nunca fui. Ou então, fui. Tu tá tomando medicação? Ah, eu tomei uns dias, mas me falaram que engorda, então não tomei mais. Hã? Entendeu? Essas coisas, entendeu? Que não tem como colocar uma culpa na empresa. Não tem como. Então a gente tem que analisar esses casos. Anexo causal, né, ele não é uma coisa tão fácil, mas dependendo da maneira que tu vai fazer a tua investigação, tu consegue literalmente verificar que aquela pessoa ela está utilizando de uma situação como essa, por exemplo, que também pode acontecer a pessoa ter adoecido, ficar com depressão porque ela não pôde mais trabalhar, que ela ficou no benefício do INSS, entendeu? E aí o poder aquisitivo dela diminuiu, enfim, pode uma série de coisas. Mas aí que tem muita gente, pessoal, sei que tem um monte de gente na live que vai dizer, Simone, para com isso, mas tem muita gente que é oportunista, certo? Sim. E aí a gente É, tem que estar ligado nisso. A gente tem que estar muito ligado. E aí a gente tem que deixar, no caso, a emoção, né? Daqui a pouco tu vai sim. falar, ai, coitadinho, caiu ali, se tropeçou, ai, coitadinho. Não, tu tem que levar a coisa mais Você séria. tem que ser técnico, né? Extremamente profissional. Exatamente. Eu penso Exatamente. assim, Simone, todas as profissões têm os seus percalços, né? E Uhum. todos sabemos, na atividade que nós exercemos, quais são as dificuldades, né? Eu acho que talvez uma Sim. dificuldade comum a várias profissões seja cumprimento de prazo, por exemplo, né? Uhum. Mas vamos dar um, Uhum. por exemplo, aqui, um caso de uma pessoa que é condutor de coletivos, que seja motorista de ônibus, né? Então, antes dele se tornar um motorista de ônibus, ele sabe que é uma profissão estressante, né? Certo. De repente a pessoa gostaria de ser motorista porque, assim como tem gente que gosta de dirigir caminhão, tem gente que gosta de dirigir aeronave, de ser piloto, de ser astronauta, né? Sim, Então a pessoa sim. quer ser um motorista de ônibus. Mas Uhum. depois de anos trabalhando, essa pessoa, no momento, pode, oportunamente ou não, alegar que adquiriu algumas patologias emocionais, alguns problemas emocionais e tudo, né? Aí eu fico pensando, até que ponto a empresa tem um papel nisso e até que Uhum. ponto a pessoa tem também um papel por ter optado por uma profissão. Eu digo optado, às vezes não é opção, às vezes é a única oportunidade também, né? Mas é Sim, meio sim. complexo, né? Mas onde eu quero chegar? Sempre, ou na maioria das vezes, alguém tenta atribuir culpa a alguém. Então, Aham. alguém moveu ação contra alguém, e no caso de movendo ação contra uma empresa, adquirir hábitos porque eu fui motorista de ônibus 35 anos. Né? Uhum. Existe um limite aí, né, de bom senso para culpar a Uhum. empresa ou não culpar a empresa, ou dá para você ser precisa e falar assim, não, realmente ele entrou nesse processo devido à profissão, a empresa é culpada. É É que na complicado, né? verdade assim, ó, é que na verdade assim, ó, se eu, por exemplo, falar, né, escrever, né, que a empresa é culpada, vamos usar esse termo, né, eu vou ter que fundamentar isso, Sim, fundamentar bibliografia, eu vou ter que embasar isso, né? Não é o achômetro, assim, que nem eu falei do coitadinho. Então, essas situações têm os dois lados realmente, né? Tem, porque assim, ó, por exemplo, eu já peguei um caso bem sério de uma pessoa que ela adoeceu, ela era motorista de caminhão. E uhum, ela tinha que viajar Porto Alegre e São Paulo num tempo muito, muito curto, que sim, teoricamente seria impossível de fazer, mas a pessoa tinha que fazer porque tinha tempo para chegar na outra empresa, para descarregar, e etc e tal, etc e tal. E o acúmulo de trabalho, a pressão, 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 foi tão grande que essa pessoa adoeceu, efetivamente, foi se tratar, efetivamente. Quando ela veio na perícia, ela veio o psiquiatra dela, a esposa e ele. Ele estava tão mal, tão mal, tão mal que eu não consegui, praticamente fiz
mas não fiz como eu gostaria, porque ele não tinha condições, entendeu? Então, na verdade, naquele caso, ele literalmente adoeceu em função das condições que tinha de trabalho, que era esse tempo que ele não tinha. Ele não, tô dando um exemplo. A viagem normal é 3 horas. Ele tinha que, 2 horas, ele tinha que ir e voltar. E aquilo ali Sim. sempre. E ele já estava com problema com suicídio. Ele estava já com ideação suicida. Então é Tá. muito complicado isso, entendeu? Para nós peritos, a gente tem que deixar claro também que ele pode, né, se ele não se tratar adequadamente, se ele não, ele pode sim vir a se suicidar, né? Então até isso. Então vai acontecer sim de a gente pegar casos que a empresa ela realmente, né? Ela é culpada, né? Se a gente pode dizer isso, né? Eu acredito que pela experiência profissional que você tem e pela sensibilidade também, quando você pega um caso como você pegou esse, que você bem colocou, você tem aquela certeza e fundamenta que realmente aquele indivíduo sofreu em função da atividade, né? E da mesma É, forma, em outros casos, você pode ter a percepção de que é um oportunista também. sim, Então, é claro que você vai fazer suas considerações e a gente não pode esquecer de quem vai julgar é o juiz, não somos nós, né? claro, muito Então, esse é importante importante isso. também. Quem vai julgar é o juiz, não somos nós. Então, a gente tem que fazer o nosso papel e fazer as colocações, as percepções, né? Os Isso, testes, exatamente, é interessante isso aí, mas é exatamente. bem interessante esse seu caso aí e deve ser muito comum acontecer isso, né? Sim, eu tenho, por exemplo, pelo menos numa cidade do interior que eu trabalho, eu acho que o pessoal não deve gostar de mim, os advogados lá, porque todos os processos que eu peguei, por todos não, uma boa parte dos processos que eu peguei eram pessoas que estavam ali mentindo, descaradamente, entendeu? Uhum. Então é complicado isso, sabe? Porque, pelo amor de Deus, nossa, tu vê na cara que as pessoas estão mentindo, cara de pau Sim, mesmo. Eu acho que isso é, aí, a gente, psicólogos, né, tem que ficar atento em relação a isso. Não ficar com peninha, né? Ser, sim, né, prestar atenção, né, naquela pessoa, seriedade, não deixar tomar conta a emoção, porque senão, se tu deixar tomar conta, a empresa nunca ela vai ser beneficiada, nunca. Porque aí tu vai ter sim. sempre pena do ex-funcionário. Que coitadinho É. do ex-funcionário, coitadinho, entendeu? Como eu já vi, E né? os empresários, né, quando a gente tem contato com os empresários, e eu também tenho a minha empresa, embora seja uma pequena empresa, mas assim, trocando ideias, a gente sempre percebe que a linguagem do empresário é de que sempre tem alguém tentando lesá-lo, né? E eu já Sim, passei aham. também por tentativas nesse sentido. Qual que é a fala? Que a justiça sempre beneficia o empregado, né? Uhum, Então, uhum. existe esse pensamento e isso tem que mudar, né? E, inclusive, em algumas alterações na lei que ocorreram nos últimos tempos, quando a pessoa faz alegações falsas, ela também pode, aquilo pode reverter contra ela, né? Eu, como não sou advogado, eu Sim, não vou entrar muito nesse campo, mas a sim, lei é viva, né? A lei vai se atualizando, vai sim, mudando, e aí essas percepções, elas ocorrem no âmbito da justiça também, né? sim. Então, acho que Agora, com essa reforma que teve trabalhista, mudou muito e agora sim as pessoas estão tendo mais cuidado para, enfim, abrir um processo contra a empresa e porque elas estão sendo punidas caso o juiz, né, verifique que está havendo má fé. E eu já sim, peguei processos que o juiz ele estipulou multas uhum, para aquele ex-funcionário, porque viu que é, ele estava mentindo. E outro que eu vi também agora há pouco, recentemente, foi uma testemunha que o juiz também, enfim, tem que pagar X, botou uma multa nele porque o testemunho estava mentindo. Então, tu entende, assim, cada vez mais é, está mudando isso, está mudando, uhum, entendeu? Assim como tinha muita empresa que fazia o que não era para fazer, né? Também tem funcionários que a gente tem que, ex-funcionários que a gente também tem que ficar
de olho nesse aspecto, né? Existe aí uma indústria aí que tenta procurar pessoas para mover ações, né? E existe um Sim. incentivo a isso. Então, tem que inibir esse tipo de atitude, né? Eu acho que estamos nesse caminho aí, né? O Brasil, sozinho, eu não sei, eu não sei de números para falar estatisticamente, mas eu já ouvi notícias a respeito, que o Brasil sozinho tem mais ações trabalhistas do que todas as ações do mundo somadas. Nós somos recordistas em ações trabalhistas, né? Então, fica muito fácil. A pessoa move uma ação e tenta uma fraude, se tiver êxito, arranca uma importância. Se não tiver êxito, passa ilesa. Então, isso não pode acontecer, né? Sim, Então, sim. que isso está mudando. E a gente tem que ficar atento com essa questão de perito psicólogo, exatamente porque a gente, tipo assim, daqui a pouco começa a virar uma modinha, entendeu? A pessoa, tipo, ah, não, eu tô com depressão. Ah, é porque o meu chefe era isso, estou com depressão. O pessoal usar muito essa questão da patologia, depressão, por exemplo, como uma forma, né, de obter benefícios. E aí, por isso que o psicólogo ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo, tem que conhecer patologia, psicopatologia. Então, tem vários pontos importantes que o psicólogo tem que ficar atento, entendeu? Tu tem que conhecer a doença para saber o que é, aspas, normal. Essa é a coisa, né? Ô, Simone, que dica você daria para quem estiver assistindo essa live e queira entrar no campo da perícia de psicologia? Bom, primeira dica que eu dou é não ter medo. Não ter. Ah, mas acontece que sou nova, recém me formei, que nem a gente conversou antes, né, sobre isso, né? Não interessa, tá? Não ter medo, efetivamente, acreditar, trilhar um caminho, certo? Com objetivo e ir atrás, né? Capacitar, né? Muito, muito, certo? Para cada vez mais a pessoa ter segurança no que ela está fazendo, né? Se for o caso, eu tenho dúvida, vai fazer uma supervisão, entendeu? Então, na verdade, é isso aí. Querer se capacitar e botar um objetivo. E é isso aí. E fazer o curso da Simone. Isso, Também eu fazer queria o que curso você da Simone. falasse um pouco a respeito do seu curso, das suas redes sociais, e que você falasse aqui tudo que você precisasse falar nesse momento, para que as pessoas te encontrem, tirem dúvidas, comprem seu curso Ai, ai. e façam tratamentos clínicos com você também. Fique à vontade para falar sobre os seus canais e tudo que você quiser falar, tá bom? Então tá, para o pessoal que está aí, a gente falou antes também, né, que o meu canal, então, no YouTube é Simone Lemos Perícias, aqui no Instagram também, né, Simone Lemos Perícias, e ali tem bastante conteúdos focados exclusivamente para a perícia psicológica. Tem o meu curso, então, que é o curso de perícia judicial no âmbito da psicologia, em formato EAD, 60 horas, com supervisão de um ano. Após a compra, né, tem um ano de supervisão. Nós temos dentro do curso, desse curso, tá, nós temos um outro curso que é uma aula bônus, que é o curso de HTP. Então, é um curso daquela que para quem não sabe, é aquela da árvore da pessoa, né, e da casa, né, aquele teste que muita gente já deve ter feito. Nós temos, dentro do meu curso, nós temos esse curso. Então, tu compra o curso e tu já consegue fazer um curso de teste. Então, e tem o curso da psicologia criminal, que esse não precisa ser psicólogo. Qualquer pessoa que tem interesse nessa área da psicologia criminal está apto para fazer o curso. E Que interessante. Essa é as dicas. Muito interessante. Simone, eu queria agradecer muito. Deixa eu só te dizer, para o pessoal conhecer também, desculpa te cortar, mas também quer me conhecer um pouquinho mais, entra no meu site www.simonelemespericias.com.br. Estou à disposição. Olha, vamos mais uma pessoa aqui. Simone, quais os instrumentos tu costuma usar nos teus casos? Essa guria é do Sul, hein? Simone, quais os instrumentos tu costuma usar nos teus casos? Essa guria é do Sul.
Daqui. Já se entregou, se entregou. Isso vai depender do caso, os instrumentos que ela está falando são os testes psicológicos, quais que eu utilizo, né? Então vai depender muito da complexidade do trabalho, né? Mas tem alguns que eu utilizo, que é os pirâmides coloridas da Pfister, o BFP, a HTP, ela deve saber o que eu estou falando, né? Que são testes de personalidade que ajudam muito para a gente montar esse perfil, né? Criar esse perfil e fechar direitinho da psicologia. Simone, eu queria te agradecer por essa generosidade de ter aceito o meu convite. Prazer. Eu te convidei, né? Bem em cima da hora, você topou na hora. Estamos aqui, foi uma live sensacional. O pessoal participou bastante. Eu gosto de ver suas lives, eu vejo, às vezes eu entro de passagem, mas eu vejo lá a animação do pessoal, né? Todo mundo interagindo com você. Uma verdadeira festa, né? A Karen está dizendo, sou de Porto Alegre, ela é do Sul, sim. Eu estou brincando, eu já percebi. Mas assim, viu, Simone, muito obrigado, viu, pelos conhecimentos que você compartilhou, por tudo que você nos ensinou. A gente vai ainda fazer outras lives, porque esse assunto não se esgotou, né? É porque acaba ficando muito extenso e as pessoas ficam meio cansadas, né? Mas a gente vai voltar a fazer alguma coisa junto, tá? Eu vou depois deixar esse vídeo gravado aqui no Instagram, daqui a pouquinho já vai estar. E depois eu vou colocá-lo também no YouTube. Eu compartilho com você, para você compartilhar com seus seguidores, com seus canais, tá? Ótimo. Vou pedir para a Maria, que está na live aí, que ela me dá uma assessoria, que ela coloque também os seus contatos na descrição do nosso vídeo lá, tá bom? Perfeito. Muito obrigado por tudo aí. Eu quero agradecer imensamente o convite. Essa live ela durou 2 horas, uma live de 2 horas, né? E então, para mim foi excelente estar aqui hoje, conversar com um perito de uma área completamente diferente da minha, né, que eu adorei também. Como é que eu conheci o Roberto? Eu entrei numa live dele. E eu fiquei encantada de vendo ele falar sobre a trajetória. E eu disse, eu vou atrás dele. Foi o que eu fiz, né? Me apresentei, Simone, etc e tal. Aí a gente hoje está fazendo uma live junto, né? Então eu quero agradecer, tá? Muito obrigada. Pessoal também, já falei, né? Como me achar. Amanhã tem live, para quem quer conhecer essa live que ele está dizendo, que é uma festa. Quartas-feiras, 21 horas. Então, amanhã vai ser um assunto bem interessante, porque vai ser marketing digital para peritos psicólogos. Ah, interessante. Eu recebi a invitação, recebi o card. Então tu já está convidado para vir amanhã. É isso aí. Tá marcado. Tô dentro. Então tá. Tá jóia, então. Obrigado a todos vocês que participaram. Foi muito bom. Aprendi muito. E quem sabe a gente faz uma segunda etapa nesse tema, né? Certinho. Obrigado a todos vocês e até breve. Tchau, tudo de bom para vocês. Para poderem consultar depois. Um abraço a todos. Tchau, tudo de bom. Tchau. Até mais.